Séries indies. Eu sei que provavelmente em algum momento você já deve ter assistido uma, duas ou todas que saíram. Muitas delas com qualidades extremamente superiores a qualquer outra série genérica para o público adulto que a Netflix venha fazer. Porém, uma dessas séries específicas é mais conhecida pela sua fandom extremamente tóxica e que também acaba passando pano para temas que são um pouco delicados e não devemos falar deles com tanta levianidade. Então já se aconforte, pois hoje o vídeo é sobre ela, a infame comunidade de Hazbin Hotel. Sem enrolação, já curte de hype pro vídeo chegar o mais longe possível, se inscreve e sai comigo. Agora eu aprendi a colocar o microfone numa altura onde não fica estourado. Daí você me pergunta, Alvarales, você tem alguma coisa contra a fandom de Hazbin Hotel? Não tenho nada, mano. Além da fandom ser um tanto problemática e basicamente se divide em dois grupos, onde são pré-adolescentes extremamente edgy, que amam o modelo de personagens que a Vivzy Pop cria, que é a cada 7 palavras, 10 serem palavrões, ou também boomers que amam a série, que tem quase o mesmo semblante de um Christian da vida. E não me entenda mal, não tenho nada contra palavrões, eu mesmo falo um monte, tá ligado? Porém, mesmo se você for fã, você tem que admitir que na primeira temporada os diálogos do Angel Dust são sofríveis. Você não consegue acompanhar quase nenhum diálogo dele com a TV num volume alto, porque é basicamente a mesma coisa de um filme do Jailson Mendes. É o tempo todo referência a, você sabe, Batman, eles estão falando daquilo. Além de que parece que a Vivzy Pop, que é a criadora da série, escreveu as falas do personagem da mesma maneira que uma pessoa pequenininha vê os adultos conversando e acham que todos eles falam palavrões o tempo todo. Sempre quando eu estou conversando com meu grupo de amigos adultos, nós conversamos sobre temas como Xexo. Na verdade não, porque da última vez que eu tava conversando com meu grupo de amigos, a gente tava decidindo quem iria de base primeiro no apocalipse zumbi. E aí meus amigos falariam que me abandonariam no primeiro momento que eu começasse a consumir carne humana, mas na verdade eles não sabem que isso é sobrevivência, guys. Vamos sair desse pensamento preconceituoso que só carne de galinha e boi presta? É um apocalipse zumbi, gurizada, é um apocalipse zumbi. Mas antes também de chegar assim com o pé na porta, né, já sair falando informações, dados e dados, vamos primeiro para o ponto inicial, vamos falar sobre La Animación. Hazbin Hotel, pra quem não conhece, surgiu como uma série indie no YouTube com um episódio piloto. Porém, eu não sei mais se a gente pode chamar Hazbin Hotel de série indie, porque, já que basicamente agora ela é da Amazon com produção da A24, o que eu não diria que é bem indie da minha parte, mas vamos chamando assim por enquanto. E o plot da série é o seguinte: Deus primeiro criou o homem tava triste de ficar só quebrando uma e Deus fez a mulher. Só que Deus também fez os anjos. Um dos anjos pegou e talaricou a mulher do Adão. Daí o que aconteceu depois? Deus fez outra mulher pro Adão. O Lúcifer, não querendo que sobrasse nada pro Beta, foi e deu a maçã do conhecimento pra Eva. A Eva fez o mundo ficar do mal, porque aparentemente o que segurava a bondade no mundo era uma maçã. Daí os caras pegou, baniu o Lúcifer pro inferno, tipo assim, talaricagem de boa, dá fruta pros pobres não. Depois disso, o Lúcifer, ele ficou capado de poder fazer qualquer coisa no inferno, e aí surgiu o inferno. No inferno, você podendo cometer um crime bizarro qualquer, você vai parar lá. E meio que não tem definição do que é um crime pesado ou não nesse mundo, porque lembramos, tem um episódio de uma série secundária, que é Helluva Boss, onde o Blitzo, ele vai mandar cabo de uma menina que ama Dark Romance, que ama monstros e coisas à força. E aí, tipo, no final ela vai pro inferno, tá ligado? Porém, ela vai pro inferno meio que por nada, tá ligado? Por insultar alguém no Twitter. Então, meio que 90% das pessoas que vão me xingar depois desse vídeo, ó, seu lugar tá lá, tá? E aí, meio que se você é uma pessoa normal e comete um pecado e vai pro inferno, você vai pro inferno como pessoa normal. Mas daí, se você comete muitos pecados, você vai pro inferno como uma pessoa muito foda, tá ligado? E meio que isso me deixa com várias perguntas sobre esse mundo, tipo assim, basicamente o inferno de Hazbin Hotel é de boa, tá ligado? Pra quem mora no Brasil é tranquilo. É uma versão um pouquinho mais fria do Rio de Janeiro. Porque você pode falar assim, ah não, tem chance de você ir de base durante uma briga de soberanos. Mano, você já foi num bloco de carnaval lá do A versus lado B? Isso sim é chance de você ser mandado de base. Ah, mas só que lá tem tiroteio o tempo todo. Cara, é o Rio de Janeiro, pô. E acaba que deixa aquele sentimento de impunidade que eu sinto com a série. Porque meio que quem comete pecados não acontece nada. E se você parar pra pensar que quanto mais pecado você comete, mais forte você fica, o Bigodinho era um Goku. Foi mandado pra lá, fica longe do bairro dos canibal, tá ligado? Se você não for um, fica longe de lá e daí, tipo, tá de boa a sua vida. E principalmente os cientistas loucos que tem no nosso mundo, que fez vários crimes de guerra, lá basicamente continuam sendo cientistas loucos, trabalhando, e agora sem nenhum nível de censura. Basicamente não tem moderação nenhuma, né? Porque, pô, era pro Lucy ser o moderador, só que ele não tem poder de nada, como qualquer moderador
servidor, no Discord normal, e acaba que nessa última temporada o Vox acabou humilhando um dos melhores personagens, na minha opinião, acaba fazendo uma espécie de Angel Engine 2, e aí acaba que ele destrói o portão dos céus. Uma coisa que eu parei pra pensar, porque aqui é logística, se eu fosse lá um cidadão normal, eu ia catar pedaços daquele portão, pra eu poder fazer armas angelicais com aquele metal angelical, ia revender, ia ficar melhorado. Logo eu digo, eu viraria um soberano também. E olha, não é querendo dar uma de Draw-Mask aqui e falar que a história de algo que você gosta é ruim. Por isso eu tô falando, se eu fosse aqui ficar falando todos os erros de roteiro que eu notei, basicamente esse vídeo ia ter 2 horas só disso. E eu falo isso como alguém que acompanhou desde o piloto até a última temporada. Vai ter mais temporadas? Podem explicar mais coisas? Podem. Mas até agora, mano, o tanto de furo que eu encontrei não é o tanto de furo que o carro do Tupac tinha. E também Hazbin Hotel segue um modelo ótimo de roteiro, onde você faz o seu personagem principal ser menos interessante que qualquer personagem secundário. Eu prefiro 1000 vezes assistir um episódio inteiro sobre como foi o passado desse peixe maluco aqui, do que ver um episódio sobre como era triste a vida de princesa extremamente riquinha da Charlie. Uau, como ela me causa empatia. Mas agora, deixando todo de lado essa questão de roteiro, o personagem que tem uma personalidade, uma porta, que era pra ser o principal, vamos lá na peça de solitude, vamos a fandom. Bom, como eu falei no início, a fandom de Hazbin Hotel segue 2 caminhos. Ou é pré-adolescente que vai virar provavelmente um ateu triste, digo isso por experiência própria, eu sou um ateu triste, ou também vai ser boomer, que vai falar que é elder millennial, porque vê a animação adulta. Sendo bem sincero, você falar hoje em dia que vê a animação adulta não é mais algo tão uau assim, porque tirando BoJack, que eu acho que foi uma das últimas boas, qualquer outra série adulta da Netflix segue o padrão Big Mouth, que é palavrões, palavrões, palavrões e piada com... Mas agora eu posso estar sendo clubista, né? Eu odeio Big Mouth. Porém, mexendo nessa comunidade, eu me sinto como esse homem aqui comendo um vespeiro. Já que um dos exemplos de como a comunidade é incrível foi no Hazbin Hotel Broadway, que foi um evento especial que fizeram, onde chamaram os dubladores para cantar as músicas de sucesso da primeira e segunda temporada. Desde o início, o show já estava, parece que, fadado ao fracasso, já que assim que os dubladores começaram a entrar no palco, o pessoal começou a gritar muito, mas tipo assim, é algo totalmente normal, você num show ficar emocionado e acabar gritando dos caramba, mas agora a pessoa pegar e não parar de gritar mesmo durante a apresentação é algo que é o cúmulo do escroto, já que desde durante o show as postagens do pessoal que estava lá começou a aparecer na internet, reclamando sobre o pessoal não parar de gritar mesmo durante as músicas e performance que os dubladores estavam realizando, e também com pessoas gritando para 2 dubladores específicos se beijarem, que no caso era a dubladora da Lute e a dubladora da Charlie. Uma coisa é você manter seu chip no caderninho, tá ligado? Mesmo se as duas forem ou fossem namoradas e tivessem num relacionamento, mano, ninguém é obrigado a se beijar na sua frente só porque você quer aquilo, ok? Isso daí é muito bizarro. Sem contar que no meio dos comentários do pessoal reclamando, eu via de várias pessoas reclamando de um homem específico que tava gritando sem parar, até chegar no ponto de querer ir até os dubladores e ficar gritando o nome do dublador do Lucifer e do dublador da Charlie pra chamar a atenção deles. Tanto que deixaram uma dubladora extremamente sem graça, que é a Kimiko, que é a dubladora dessa bonequinha olhuda aqui, e tudo isso fica mais ridículo pelo fato que, sim, era um show para maiores de 18, não tinha menores lá no meio, era um show só para adultos, e tinha adultos se comportando como se fossem adolescentes. E sendo bem sério, não tem coisa que eu mais odeio do que gente gritando. Se o meu amigo André estiver assistindo esse vídeo, ele se lembra que quando ele foi comigo assistir o primeiro filme de FNAF que tinha saído no cinema, eu tava lá com ele na estreia, e tinha uns moleques do nosso lado que estavam gritando a cada 10 segundos do filme. Daí teve um momento que eu comecei a gritar em momentos mal nada a ver, simplesmente ironizando eles e querendo caçar briga com eles. Tanto que quando meu amigo olhou pro meu lado, eu falei, mano, a gente vai sair na porrada com esses caras no final. E esse é um dos grandes motivos porque eu odeio assistir filme no cinema, tá ligado? Agora imagina você pagar pra ir num teatro da Broadway pra você ver um show e tá do seu lado um barbudo suado gritando. É algo extremamente ok. Sem contar que das comunidades, a de Hazbin Hotel são uma das que mais levam os chips a sério. Nesse caso de chips e comunidade bizarra, vocês vão ter o combo, que vai ser o nosso caso bizarro com uma dosezinha de Gunners. E eu não poderia deixar de falar desse cara que foi basicamente o Gunner com o maior nível de investimento que a gente já viu até hoje. Hoje o caso bizarro gunístico é sobre ele, Verbal Lace. Pra quem não conhece Verbal Lace, eu era um dos maiores fãs dele quando eu era menor. Tanto que eu me lembro que eu acompanhei o canal bem desde o início, quando ele fazia as batalhas de beatbox, que ele ainda faz até hoje, porém com aquela animação e traço mais antigo que ele tinha. E esse era o conteúdo do canal dele, ele pegava 2 personagens e fazia
eles fazerem uma batalha de beatbox, onde ele animava e a própria comunidade decidia quem ganhou e também decidiam quem iam ser os próximos. Tanto que meu voto tava lá, toda a votação que tinha eu tava lá votando pra o Sonic ganhar. Obviamente eu não era autista. Tanto que eu me lembro ainda dos papos de quando ele começou a falar sobre um tal projeto que tava em andamento. E naquele momento eu falei, nossa, ele vai contratar mais animadores pra melhorar a qualidade do canal dele? Ele vai por acaso chamar outra pessoa pra também fazer beatbox ao mesmo tempo que ele? Porque quem não sabe, ele mesmo fazia as animações e o beatbox. Eu ainda me lembro quando eu atualizei minha página do YouTube e apareceu Hideaway, onde era uma animação que acontecia a seguinte coisa: a Charlie, na sede pra conseguir um macho humano que sabia fazer o beatbox do Bob Esponja, acaba invocando o Verbalaze pro inferno. E nisso o Verbalaze vê ela e fica assustado, começa a correr sem rumo pra onde ir. Enquanto o Verbalaze tá provavelmente com medo de ser estudado por uma criatura da quinta dimensão, a Charlie tá perseguindo ele toda lá, período fértil. E aí a animação vai seguindo e vai seguindo pra ele tentando fugir dela, porém ele não consegue, ela trompa nele, derruba ele no chão, teletransporta ele pra dentro do quarto dele, tranca a porta e estuda o mano. Eu não sei quem que foi o roteirista disso, era um amante assíduo de Dark Romance, e é isso, mano. 50 mil pra isso, é 2 minutos de música, e eu sinto que foi uma das maiores lavagens de dinheiro que eu já vi na minha frente, tá ligado? Todo mundo esperava que ele ia fazer um investimento no próprio canal, ao invés de pagar 50 mil, que dá o total de 274.955 reais, numa animação que, mano, não é querendo julgar o trabalho do artista, mas basicamente eu dou 300 conto nessa bosta aqui, me desculpe, tá? Porque nem pra meter aquele louco de não, eu paguei pela licença do personagem. A criadora ficou sabendo, só que a criadora também, ela tava mais feliz quando não sabia. E eu, infelizmente, também vi a segunda versão, né? A versão do segundo conflito mundial, onde basicamente o Bigodinho tenta pegar a Polônia do mesmo jeito que a Charlie tenta pegar o Verbalaze. E agora você vem me falar que essa animação também custou 50 mil dólares. Vai, fala. Cara, 50 mil dólares é o valor que muita gente não vai ver na vida. Hoje em dia ele continua ainda fazendo as animações dele, né? Poucas das batalhas que ele faz são animadas, a maioria agora é tipo um desenho e um monte de efeito do CapCut em cima dele. E eu falo que é até um pouco triste você ver isso, porque basicamente nenhum ser humano que namora alguém faria alguma coisa dessa. Eu sinto que basicamente ele se desenhou aqui com um tanquinho de propósito. E cara, vou ser sincero com você, você tentar ser gostosinho, tá ligado? Você tentar tirar aquela fotinha, se sentindo novo cremosinho, é algo totalmente normal. Agora, se você pagar 50k nisso, saiba que uma hora ou outra você vai aparecer aqui no nosso Caso Bizarro. Já vou adiantando, me desculpe fandom de Rasmin Hotel, ok? Eu curti a animação, eu curti algumas das músicas, não vou falar que é tudo uma droga, mas tem muito furo de roteiro e a fandom também não se ajuda, porque é só você falar, eu não gosto disso, e os caras vão falar, ok, mas aparentemente a sua mãe também não gostava de você, né, seu adotado? Esse vídeo que vocês estão vendo é um patrocínio desse inscrito aqui que batalhou arduamente contra o outro inscrito que também pediu um vídeo sobre espaços liminares, e sendo bem sincero, eu torci pra espaços liminares ganhar, ok? Eu ia fazer todo um vídeo com temática Frutigeira Aero, vocês perderam isso. Se você quiser que sua ideia vire vídeo e apareça aqui no final, é só mandar ela aqui nos comentários que eu leio todo de maneira psicótica. Por favor, se for possível, vira membro aqui do canal, você ajuda a pagar o meu psicólogo. E também ganha um super obrigadão com o seu nome aparecendo aqui no final. Mas por hoje é isso, não esquece de hypar pro vídeo chegar o mais longe possível, se inscreve, meu nome é Alvaralhos e fui! Mas tu fez uma prova pra Interpol, tu tinha que falar inglês. Fala uma frase em inglês, por favor. Deixa eu ver. Feijão com farinha?